versículo de número 19, 20 e 21. Enquanto você encontra o texto, eu quero glorificar ao Senhor pela vida do amigo, pastor Davi, boa sorte, e da sua família, sua esposa, irmã Valquíria, suas filhas, Késia e Bianca, seu genro, pastor Janderson, e o outro que quer ter uma boa sorte. Tem alguém querendo ter uma boa sorte que está chegando. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida dos pastores e cumprimento a todos na pessoa do pastor Celso e parabenizar esta igreja pelos seus 71 anos de vida. Eu tenho certeza absoluta que se fosse franqueada a oportunidade a cada irmão que aqui está e faz parte dessa história, todos teriam uma história linda para contar em relação a esta igreja. Mas que bom que nós estamos tendo o privilégio de celebrar ao Senhor esta noite por este aniversário. Aqueles que encontraram o texto de um sinal pentecostal. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Leiamos o versículo de número 21, todos por favor. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número cresceu e se converteu ao Senhor. Antes de tomar o seu assento, diga para, no mínimo, 2 irmãos, improváveis para incendiar o mundo. Podeis tomar o vosso assento. Meus amados, queridos irmãos e irmãs, que nesta noite se reúnem neste santuário para prestar um culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. Esta palavra que comecei ontem a ministrar, e ministrei sobre a seguinte temática: os diferenciados, homens que receberam de Deus uma visão ampla e conseguiram fazer uma obra magnífica na cidade de Antioquia. Hoje eu gostaria de falar sobre os improváveis que recebeu uma missão de incendiar o mundo. Observe que naquela época existia várias Antioquias. Se você olhar as escrituras, existem registro de mais de 15 Antioquia. Mas esta Antioquia, que existe 2 mais conhecidas, que é a Antioquia da Pisídia, e esta Antioquia, que é a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria ficava a mais de 500 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade, uma metrópole. Dizem os estudiosos que era uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Esta cidade, ela era formada majoritariamente por gregos, ou seja, gentios, que não fazia parte do povo escolhido, dos judeus, dos descendentes de Abraão. Quando houve
a perseguição por causa de Estevão. Estevão era um diácono evangelista. E Estevão não se sentiu diminuído por exercer a função diaconal, mas deu lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a usar Estevão de forma extraordinária. A palavra pregada por Estevão era uma palavra de confronto, uma palavra ungida, uma palavra poderosa. E esta palavra ungida, e esta palavra de confronto, ela trouxe consequências. Uma destas consequências foi despertar a fúria de um homem chamado Saulo de Tarso. Este homem era um judeu, mas que fora criado de uma forma diferenciada. Haja visto que Paulo, ou Saulo, que ele tinha esses dois nomes pela sua nacionalidade, pela sua cidadania, e ele tinha estes dois nomes que eram utilizados. A Bíblia Sagrada nos mostra que ele tinha aval do sumo sacerdote, que dava a ele carta branca para fazer o que ele quisesse. Tanto é verdade que a turba, ou a multidão, que foi para assassinar Estevão, pelo comportamento deles, dá-nos a entender, pelo costume à época, que quem liderava aquela turba era este homem, este jovem chamado Saulo de Tarso. O texto diz que após Estevão ser apedrejado e morto, as vestes de Estevão foram depositadas, colocadas aos pés de Saulo. Havia um entendimento que era ele quem estava comandando aquele tumulto para provocar o silenciamento daquela voz. E Deus, na sua onisciência, livra, e nós adoramos quando Ele não livra, porque nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é, e Ele é o Todo-Poderoso. Quem pode glorificar ao Senhor esta noite? Eu não sei se está sendo percebido, mas o meu microfone está falhando aqui para mim. Olhe bem o que acontece neste texto. Quando Saulo pensa que ele era o grande homem, e que ele tinha o poder de conduzir uma multidão para silenciar o pregador, Deus tinha outro propósito. E qual era o propósito? Transformar o Saulo em um dos maiores pregadores do Evangelho. Deus, antes do problema acontecer, Ele tem nas suas mãos o controle para providenciar como as coisas vão desenrolar. Prepare-se para adorá-lo como Ele merece. Deus não dá corda a ninguém sem ter a corda na mão. Deus não dá liberdade a ninguém sem ter o controle absoluto. Deus não perde o controle quando parece que as coisas não andam como queremos. Deus consegue ver as coisas antes de acontecer. Presta bem atenção e abra o teu coração, que Deus está aqui para fazer coisas grandes nesta noite de aniversário. Quando Paulo pensava, eu vou silenciar a voz do diácono, Deus estava dizendo, eu te levanto para pregar o evangelho que você não crê, para que outros vejam que eu sou Deus que faço todas as coisas. Pegue na mão do seu irmão e diga: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas.
Se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse fora do cronograma humano, não fugiu do cronograma celestial. E Deus vai mostrar que Ele tem o poder para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A Bíblia diz que quando Estevão morre, o Império Romano lança uma perseguição para espalhar a igreja. Olhem para mim, irmãos, quando nós não cumprimos o propósito para o qual Deus nos estabeleceu, o próprio Deus se encarrega de permitir situações para nos forçar a fazer aquilo que não queremos fazer. Olhe bem o que diz o texto sagrado. Quando eles foram perseguidos, eles saíram para pregar o evangelho. E quando eles saíam, eles tinham uma visão raquítica, limitada. Qual era a visão que eles tinham? Que o evangelho somente deveria ser pregado aos judeus. Este era um entendimento limitado, porque o evangelho, ele não seleciona. Por isso que quem defende a teologia da predestinação fatalista precisa ter um conhecimento mais profundo das escrituras. O evangelho que nós pregamos, ele dá jeito a quem não tem jeito. E para Deus, todas as almas são valiosas. Todas as almas estão no projeto salvífico que Cristo pagou na cruz do Calvário com a sua própria vida. E alguém pode dizer: pastor, e o senhor não crê na predestinação fatalista? Não, ela não tem base bíblica. Eu creio na predestinação. E a predestinação à luz das escrituras é: se você se converte a Cristo, e se você é fiel ao evangelho, você está predestinado ao céu. Se você se desvia do projeto de Cristo e não crê no evangelho, você está predestinado ao inferno. Porém, ninguém nasceu predestinado ao inferno. Se fosse assim, Jesus não precisava vir aqui nesta terra e morrer na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele deu direito a todos os homens de receber o maior presente que existe, que é a salvação da sua alma. E quantos esta noite já têm posse desse presente? Levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que eles tinham uma visão distorcida. Eu estava ministrando esses dias na convenção do estado de Alagoas, aonde eu encontrei o irmão do cabelão que estava lá. O irmão do cabelão, aonde eu chego, ele está. Glória a Deus. Deus leva ele em tudo quanto é lugar. E eu estava dizendo o seguinte: quem não trata da visão pode atrapalhar o trabalho e se tornar inimigo da obra de Deus. Olhem para mim, o ser humano é limitado, mas ele é rápido para fazer julgamento. Ele é rápido para lavrar sentenças. O ser humano não tem o conhecimento total das coisas, mas ele vive como se tivesse. Olhe para mim, o ser humano, ele olha para algumas pessoas e diz assim: esse não tem jeito, como se ele tivesse o controle do poder de Deus atuando na vida daquela pessoa. Sabe qual é a minha alegria? É que o evangelho dá nome a quem não tem nome. O evangelho valoriza improváveis. Se você for parar para conversar com cada pastor que está aqui, a começar do pastor presidente, você vai ouvir a história de que ele se achava incapaz, e muitos como eu ainda se acham, mas um dia o poder do evangelho nos alcançou. E quando o poder do evangelho alcança, o tímido fica corajoso, o covarde fica valente, quem não sabia falar começa a falar
com autoridade. E quem não tinha poder, recebe poder para resolver qualquer situação. Porém, meus irmãos, digo isso com temor e tremor: Deus não precisa de nós para fazer o que Ele quer fazer. Quem precisa de Deus somos nós. Deus é Senhor absoluto. A Bíblia diz: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Deus não precisa de mim para falar esta noite. Se eu não tivesse aqui, Deus ia usar alguém para pregar a palavra com autoridade. Porque neste reino só tem um que não pode faltar: é o dono da igreja, é o Senhor dos senhores. Ele é insubstituível. Pega na mãozinha do seu irmão e diga: não fique se achando não. Deus te usa, mas você não é insubstituível. Se você bota a banca, Deus levanta outra e faz a obra melhor do que você faz. E geralmente Deus pega pessoas que não têm nenhuma capacidade. E eu demorei de entender isso. Para que a glória nunca seja do vaso, Deus pega vasos de barro, para que a glória seja do tesouro e nunca do vaso. Eu glorifico ao Senhor, porque a igreja de Jerusalém, os seus apóstolos e os seus membros, eles tinham uma visão distorcida, a visão de que só os judeus era para receber a mensagem. Desprezaram a igreja de Antioquia, mas entre os cristãos daquela época existia os improváveis. Quem é o improvável? É aquele que não tem condição de ser, é aquele que não tem habilidades o suficiente para ser, é aquele que não tem aparência para ser, mas tem algo que quem tem condição, quem tem aparência e quem tem talento não tem. O que é? Ousadia do Espírito Santo e a promessa sobre a sua vida. Aqueles meninos, eles entram em Antioquia e pregam a palavra. Olhem para mim e eu digo para vocês o primeiro tópico da mensagem: pequenas fagulhas. Olha para o teu irmão e diga: tu não é uma grande fogueira, mas tu é uma pequena fagulha. E os grandes incêndios não começa com grandes tochas, começa com pequenas fagulhas. Quando aqueles meninos entraram em Antioquia, o céu se moveu para incendiar aquela cidade. Meninos que não eram conhecidos, eram anônimos, mas estavam cheios da presença do Senhor, o Todo-Poderoso. Olhem para mim, o Brasil também teve e tem algumas fagulhas, e quem fundou as Assembleias de Deus eram duas fagulhas, dois jovens que não eram casados, e o Gunnar Vingre era um rapaz muito complicado na sua saúde. Quando eles chegaram ao Brasil, eles não tinham a informação, eles não sabiam falar o português. Pararam na praça em Belém do Pará, mas eles estavam cheios de autoridade. Quando alguém olhava para Daniel Berg e Gunnar Vingre, viam dois jovens. Quando o céu olhava e dizia: são pequenas fagulhas que vai incendiar o Brasil com o movimento pentecostal. Pegue na mão do seu irmão com autoridade e diga: não importa o que vem em você, o que importa é que o céu está dizendo: é uma faísca do céu que vai incendiar aonde trabalha, aonde estuda e aonde mora. Quem pode glorificar o nome do Senhor?
Daniel Berg e Gunnar Wingre começaram a pregar. É algo inimaginável. Como é que dois jovens que não tinham oratória, se você olhar a voz de Daniel Berg, hoje, em alguns poucos registros, ele morreu sem saber falar o português direito. Era um português embolado, eram mensagens extremamente simples, mas o que faz a diferença não é a oratória do mensageiro, mas a mensagem que o mensageiro entrega. Se a mensagem é poderosa, a voz pode ser fraca, mas a mensagem vai fazer o que quem tem voz forte não faz. Daniel Berg e Gunnar Wingre incendiaram esse país. Hoje a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus. A maior igreja de Vitória da Conquista é a Assembleia de Deus. Está fazendo 71 anos, fruto do trabalho de duas fagulhas que chegaram aqui nesse país. Eu desejo que nesta noite de aniversário o céu tenha direito de incendiar algumas fagulhas que estão aqui nesta noite para fazer a diferença. Pegue na mão do teu irmão, não pirrasse pastor que é perigoso. Pegue na mão dele e diga para ele: Deus vai levantar improváveis nesta cidade, nesse estado, nesse país, para o incêndio do avivamento acontecer na nossa nação. E quem se candidata? Cadê você? Levante e glorifique ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de pensar com vocês de mais 3 fagulhas. A Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor entrou em Jerusalém na época do rei Jeoaquim e levou algumas fagulhas. Ele pensava que estava levando jovens, mas estava levando fagulhas improváveis. Levaram Daniel, levaram Misael, levaram Ananias e levaram, e os meninos que foram mudados os nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava dizendo: eu vou causar um incêndio em Babilônia, eu vou mostrar a Babilônia que eu sou Deus. Mas não chegou nenhum poliglota, chegou meninos, não tinha liberdade, eles foram levados cativos. Mas a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, que Daniel já chegou fazendo a diferença. Eu não quero comer dessa comida oferecida. Olhem para mim, quem é improvável não anda no meio da muvuca. Quem é improvável não faz o que os outros fazem. Quem é improvável anda pelo caminho da santidade. Deus não usa vaso contaminado, Deus não usa vaso que anda misturado. Quando aqueles meninos disseram: nós não vamos comer, o céu olhou e disse: já tem uma fagulha para incendiar Babilônia, e eu vou fazer uma obra extraordinária. Mas lá na frente, a Bíblia diz que o rei megalomaníaco mandou fazer uma estátua no campo de Dura. A estátua era gigante, a ordem era certeira. Qual era a ordem? Quando ouvirem o som da flauta, da citarra, do adufe, todos têm que se prostrar. Mas os improváveis só se prostram diante daquele que fez os céus e a terra. Os meninos olharam e disseram: nós não vamos nos prostrar. Todo lugar tem gente conversador, todo lugar tem gente ciumento, todo lugar tem gente linguarudo. O linguarudo foi lá dizer para Nabucodonosor: olha, rei, os meninos que vieram de Babilônia, eles não se prostram, eles estão em pé diante da estátua. A Bíblia Sagrada diz que o rei ficou furioso, mandou chamar os meninos e ameaçou eles, e disseram: se vocês não se dobrarem, eu vou ter que matar vocês. Os meninos olharam e disseram: ó rei, se o senhor não fica sabendo, o Deus que nós servimos, ele é mais poderoso do que o senhor, ele tem o poder de nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, a gente está disposto a morrer por ele, mas a gente não se prostra.
A Bíblia Sagrada diz que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Irmãos, a fornalha estava tão quente que os seguranças que foram levar os meninos foram consumidos, mas fogo não queima fogo. Os meninos ficaram intactos e Deus ainda fez para confundir. O rei estava de longe observando e os meninos começam a desfilar no meio da fornalha. Foi a primeira sessão do Fashion Week, foi a primeira sessão de desfile. Deus estava dizendo: eu vou mostrar para Nabucodonosor que quem foi levantado por mim não morre antes de cumprir a sua missão. Nabucodonosor chama os assessores e diz: mas a gente não lançou 3? Foi, mas tem 4, e aquele quarto eu conheço ele é semelhante ao filho dos deuses. Chama os meninos, tiraram ele da fornalha. Agora olha para mim, prepara esse glória que você ainda não deu para o Senhor. Nabucodonosor mudou a constituição de Babilônia por causa das fagulhas. A Bíblia diz que Nabucodonosor pegou uma pena e diz: está decretado, quem disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, contra o Deus de Mesaque, contra o Deus de Abednego, a sua casa será despedaçada, porque não há um Deus que possa livrar como Ele. Quem pode levantar a mão e adorar? Está esquentando e vai incendiar. Improváveis para um incêndio mundial. Olhem para mim, queridos irmãos. Eu estava hoje percebendo uma frase de Hudson Taylor, um grande missionário na China. Ele diz assim: não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um Deus grande. Olhem para mim, a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 20: sem lenha o fogo se apaga. A história nos mostra que John Wesley não era uma fogueira, era uma fagulha. Charles Finney era uma fagulha. Mas eu quero falar do maior improvável de todos, Seymour, o pastor Seymour, lá na rua Azusa, nos Estados Unidos. Um negro, na época que os negros não tinham valor, alguém olhava para aquele pastor negro e sem aparência dizia: você é um improvável, você não tem a oratória que outros têm. Mas Seymour começou lá na rua Azusa fazer um movimento de oração. A história diz que ele não era um grande pregador. Os jornalistas foram para a rua Azusa para analisar o que estava acontecendo, e Seymour ficava de joelho. Vez por outra ele levantava e dizia: ó Deus Todo-Poderoso, e voltava para a oração. Mas aquele fogo da rua Azusa conseguiu atrair Gunnar Vingre, que era pastor da igreja batista lá na Suécia. E quando ele chega lá, ele é batizado com o Espírito Santo e com fogo. E quando ele é batizado, o Espírito Santo, que ainda falou para ele que queria incendiar um lugar chamado Belém do Pará. Ele não sabia onde era, foi ao mapa, na biblioteca, olhou e descobriu que era o norte do Brasil. Olhem para mim, não importa a sua cor, não importa a sua condição, não importa o que dizem de você, não importa como você é, o que importa é: o fogo de Deus está aceso em você, a graça de Deus está em você. Oh glória, levante a sua mão bem alto para o céu, bem alto, e diga comigo: eu sou uma pequena fagulha, eu sou uma faísca, eu sou alguém que Deus vai usar nesta geração. Quem pode adorar a Ele esta noite? Glorificado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de utilizar uma comparação com o esporte, que ele é o mais amado do Brasil, o futebol. Tem horas que
aquele que não tem nenhuma probabilidade é quem faz a diferença. Você entra em campo, um grande jogador, e às vezes ele não consegue fazer o gol, mas um improvável, às vezes alguém que não tem tanta habilidade, de repente ele chega e revoluciona e faz o gol. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: Deus vai surpreender muita gente através de você. Deus vai dar vitórias à igreja através de você. É os improváveis. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava analisando hoje uma frase de um grande evangelista chamado Moody. Ele diz o seguinte: perguntaram para ele: o que é que eu faço para a minha igreja ter um avivamento? Ele disse: é fácil, acenda uma fogueira no púlpito. Acenda uma fogueira no púlpito. Meus companheiros, eu vou dar uma palavra aqui agora para nós que sentamos no púlpito, que somos chamados por Deus. Se a gente quer que a igreja esteja incendiada, o fogo tem que começar no altar, o fogo tem que começar em nós. Às vezes a igreja está incendiada e o púlpito está gelado, não dá para entender. Tem obreiro que para levantar uma mão para dar glória a Deus é uma vez na vida. Tem obreiro que quando fala línguas estranhas dá trovoada e há um alagamento na cidade. Mas esta noite Deus está dizendo: vocês são minhas fagulhas. Tem gente que depois que virou obreiro não dá glória a Deus mais, virou presbítero não fala mais línguas estranhas, virou pastor não adora mais. Tem gente que depois que comprou um carro novo está gelado, e depois que se formou, misericórdia. Um dia eu tive na igreja, está uma irmã, ela dava um glória estranho, cló, 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 cló. Eu fiquei assim, eu digo: meu Deus, o que é isso? Quando terminou o culto eu perguntei para o pastor, eu digo: o senhor percebeu? A irmãzinha ali fica cló, cló, cló. Aí o pastor disse: ô meu filho, é que depois que ela se formou ficou metida assim. Tem gente que perdeu fogo por causa de um anel, perdeu fogo por causa de um trabalho, perdeu fogo por causa de uma consagração, perdeu fogo por causa de um título, perdeu fogo por causa de um elogio, perdeu fogo por causa do dinheiro. Se alguma coisa está tirando fogo, tira essa coisa da tua vida, porque o fogo de Deus é insubstituível. Aleluia, 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 aleluia. Quem já está sentindo dar lugar que o céu está se movendo, improváveis para fazer uma grande obra. Quem pode adorar o nome do Senhor? A segunda característica dos improváveis que vão incendiar o mundo: eles quebram paradigmas. Quebra de paradigma. Olhem para mim, que esse capítulo, esse tópico, ele é um pouco complexo, e eu preciso explicar ele de uma forma para que ninguém entenda errado. Eu não estou falando que tem que quebrar todos os paradigmas, porque o paradigma é um modelo, e todo modelo bom precisa ser preservado. Agora olha para mim: se o modelo está atrapalhando o avanço da obra, esse modelo tem que ser tratado, e foi o que aconteceu aqui. Qual era o modelo? Prega para judeu. Aí os meninos improváveis olhou e disse: mas nessa cidade tem alma, eu vou quebrar esse paradigma para levar o evangelho para estas pessoas. Olhem para mim, o maior quebrador de paradigma é o dono da igreja. João capítulo 4, existia um tanque, um poço na cidade de Sicar. Jesus olha em João 4:4, e era necessário passar por Samaria. Mas qual era o paradigma daquela época? Um homem não podia conversar com uma mulher sozinho na rua. Mas quando Jesus viu aquela mulher samaritana vinha em direção a ele, ele não conseguiu ver uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Ele viu uma alma que tinha condição total de ser perdoada. Olhem para mim e preste atenção. A cidade de Sicar receberam os discípulos de Jesus, e não houve
avivamento. Os discípulos chegaram na cidade, compraram comida e voltaram sem dizer quem é Jesus. Olhem para mim, tem faculdade que recebeu crentes e não tem um avivamento. Tem empresas que recebeu crentes, mas não tem um avivamento. Mas o improvável, cheio de Deus, traz avivamento, atrai o avivamento para onde ele está. Sabe o que acontece com aquela mulher? Jesus converte ela. E quem é que vai para a cidade pregar? É ela. Ela chega na cidade e diz: desce para o poço que o homem está lá, desce para o poço que o homem é poderoso, desce para o poço que o homem é tremendo. Os discípulos voltaram sem uma alma, mas a mulher samaritana conseguiu trazer a cidade para ouvir a palavra de Jesus naquele lugar. Meus irmãos, vai doer um pouquinho, mas vai ser rapidinho, que eu já estou começando a concluir a mensagem. Tem muito crente que não tem coragem de dizer quem é Jesus, aonde ele está. E eu fico invocado que tem gente que aqui ele pula, ele dança, ele faz zoada, mas lá fora ele tem vergonha de dizer quem é Jesus. Mas quem vai incendiar esse tempo é os improváveis. Pode não ter cargo, pode não ter fama, pode não ter voz, mas tem o fogo do Espírito agindo no seu coração e movendo, e movendo. Quer ver outra quebra de paradigma? Irmãos, se você é traído, se você acredita em alguém e esse alguém te decepciona, a lógica diz que você deve se afastar dessa pessoa. Não foi isso que Jesus fez. Jesus, o ministério dele durou 3 anos e meio e ele acreditou em 12 homens. Traiu o Senhor e foi destruído pela sua própria arrogância. E os 11 ficaram ali em cima do muro. Quando Jesus foi levado para a casa de Anás, para a casa de Caifás, o texto diz que ele não tinha coragem nem de dizer quem era. E Pedro foi o mais terrível. Pedro chegou perto de uma fogueira, sentou e ficou lá. E algumas pessoas chegou e disse: mas você parece que é um deles. Ele olhou e disse: eu não sou esse tipo de gente, eu não ando com essas pessoas. Se você olhar os evangelhos, Jesus cruza o olhar com o de Pedro, porque ele se afasta, mas o Senhor consegue olhar a situação que ele está. Na última vez que alguém diz assim: olha, você fala como eles, você tem identificação com eles. A Bíblia diz no original que Pedro falou palavras impronunciáveis. Mas quando Jesus ressuscita domingo de manhã, Jesus aparece para as mulheres. Diga-se de passagem, as mulheres são mais corajosas do que os homens. Quem fica pensando que a mulher é mais fraca do que o homem, você está enganado. Se homem parisse, morria tudo. Homem não consegue nem ficar gripado. Homem gripado já quer se despedir da família. E a mulher não. Diz que a maior dor que existe é a dor do parto. E tem umas que teve 10, tem umas que teve 15. A minha avó teve 24. Oh, mulher corajosa. Os homens estavam escondidos, mas quem foi para o sepulcro? As mulheres no domingo pela manhã. Sabe a quem Jesus apareceu e deu uma ordem para convocar a assembleia? Não foi ao vice-presidente da igreja, não foi ao ministério. Quem convocou a assembleia foi Maria Madalena. Maria Madalena aparece a Jesus e Jesus diz: avisa para os medrosos que a obra continua. Manda eles ir para Galileia. Oh, aleluia, aleluia. Se fosse alguns irmãos hoje, eu não entendo como é que bota uma mulher dessa para dar recado. Não se meta. Se você não sabe adorar, deixa quem sabe. Se você não sabe contribuir, deixa quem sabe. Se você não sabe cultuar, deixa quem sabe. Se você não quer receber poder, deixa quem quer receber poder. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Agora o mais interessante não é isto. O mais interessante é que o Senhor foi específico. Deus é específico. O Senhor diz assim: diga aos discípulos para irem para a Galileia, aonde tudo começou, e diga para Pedro
que é para não faltar reunião. Irmão, quem fez o que Pedro fez estava mais desconfiado do que tudo. Eu acho que Pedro foi para a reunião dizendo: estou acabado, você disciplinado, você excluído, você expulso do ministério. Agora olha como Jesus trabalha com os improváveis. Porque olhe para cá, quem olha para você hoje não sabe o que Deus traçou ao seu respeito. Quem vê tua história hoje não sabe o que Deus já determinou a respeito dela. O céu consegue ver o que a terra ainda não vê. O Senhor chega na reunião e diz para Pedro: Pedro, e todo mundo olhando: tu me amas? Pedro olha e diz: eu te amo. Mas o detalhe do texto não é a pergunta sobre amor, é a comparação que Jesus faz. Jesus olha para os discípulos e diz: você me ama mais do que eles. Entre eles estava o discípulo do amor, João. João foi o único discípulo que assistiu à crucificação, que não abandonou Jesus no momento de maior dor. Foi João, o restante tudo correu. Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: eu te amo. Na terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes que eu te amo. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa linda. Jesus olha para Pedro e diz: então eu estou indo, quem vai cuidar das ovelhas é você. Apacenta os meus cordeirinhos. Irmão, aqui já é uma conjectura minha. Eu penso que Jesus mandou todo mundo ficar de pé e deu posse a Pedro. Está consagrado pastor, presidente da igreja de Jerusalém. Irmão, tem gente que saiu daquele culto atribulado. Misericórdia, como é que bota um nome desse? Mas o pior foi quem não foi para o culto. Alguém chegava e dizia: tu foi para o culto ontem? Não. Tu sabe quem é o pastor agora? Não. Pedinho. O cara olhou e disse: mas Pedinho, o arrancador de orelha? Exatamente, minha filha. Nós estamos correndo risco de vida. Como é que bota um homem daquele? Um homem ignorante, um homem que arranca a orelha dos outros, um homem que desvia, um homem que diz que não conhecia quem era Jesus. Agora pega na mão do irmão, pega na mãozinha do irmãozinho, bora. Olha no olho dele e diz: essa desconfiança ao seu respeito, ela vai durar pouco. Diga para alguém, sacode a mão de alguém, diga: essa desconfiança ao seu respeito, ela vai durar pouco. Tem porção dobrada para os improváveis. Tem porção. Sabe quanto tempo durou a desconfiança? Só até o dia de Pentecoste. Foi do dia da consagração a Atos capítulo 2. Atos de número 2 diz que na escola dominical, quem não sabe, fique sabendo, o Espírito Santo inaugurou a igreja na EBD. Porque primeiro dia da semana, 9 horas da manhã, o que é que acontece na igreja, pastor Celso? EBD. Tinha quantos matriculados? 500. No dia só foi quantos? 120. Essa história de gente não vir para a escola dominical é velha, é desde a época que a igreja começou. Só que Jesus não vai esperar você querer para encher. Jesus vai encher quem quer, Jesus vai encher quem veio, Jesus vai encher quem está na posição. Aí o Espírito Santo veio, e quando o Espírito Santo veio, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Davi e vários irmãos aqui já teve o privilégio de ir no cenáculo. A primeira vez que eu entrei no cenáculo, um lugar pequeno, é uma sala no pavimento superior. A Bíblia diz que tinha gente de todas as nações. Claro que está falando daquela época, as Américas não existiam, mas o povo que existia, o velho continente, alguns países estavam lá, porque era a festa de Pentecoste. É por isso que nós somos chamados de pentecostal, porque nós acreditamos na evidência do derramado do Espírito no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que o vento chegou e encheu, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas sempre vai ter quem vai criticar. E aí alguém olhou e disse: está bêbado, esses homens beberam. Sabe quem foi que levantou para pregar? O improvável Giza. O improvável levantou e disse: respeito, aqui não tem ninguém bêbado 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é resultado da profecia que foi profetizado pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
Agora olha para mim e prepara o glória. Quando o improvável começou a fazer o apelo, 1 alma, 100 almas, 200 almas, 500 almas, 1.500 almas, 2.000 almas, 2.500, 3.000 almas. E alguém olhou e disse: quem é o pregador? Pedinho. E que autoridade é essa? Não sei, mas está gostoso. Que autoridade esse homem recebeu? O improvável. Quem pode levantar sua mão e glorificar ao Senhor? Olhe para mim, às vezes nós temos que quebrar o paradigma da desconfiança. Eu vou falar uma coisa aqui rapidinho, grave isso. Tem gente que não acredita na restauração de uma pessoa. Isso é terrível. É como se o pecado de alguém tivesse mais poder do que o sangue de Jesus. A gente prega que Jesus perdoa, mas a gente tem dificuldade de aceitar o perdão. Quando a gente sabe que alguém errou e essa pessoa está se levantando, a gente, se não tiver cuidado, é os primeiros que mata, é os primeiros que joga fora. Eu não acredito, não sei como é que um homem desse está aí sentado. E tu, como é que tu está fazendo aqui com essa língua desse tamanho? Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que dá vida. Quem pode adorar ao Senhor? Em último lugar, levanta as 2 mãos para o céu. Pastor, por que 2? Pare de confusão. Levante sua mão. Levante, porque você vai receber muita bênção aqui esta noite. Diga bem forte: os improváveis. Misericórdia. Eu acho que só está eu animado. Glória a Deus. Bora, mais forte: os improváveis. Tem a senha. Olha para mim, o palito de fósforo só acende quando você risca. Palito de fósforo não pega fogo sozinho. Olhe para mim, tem que riscar. Ferro não esquenta sozinho, tem que ligar na tomada. Tem gente que chega na igreja, senta parecendo um budinha e fica dizendo: me incendeia, Jesus. Tu abriu a boca, vi feliz. Tu já deu glória a Deus e feliz. Olhe para mim, tem gente que está doente, chega na igreja: me disseram que esse pastor aí é cheio de Deus, vou ver se eu vou ser curado. Não vai não, não vai não. Olhe para mim, o texto diz assim: e Paulo chegou em Listra, viu um paralítico e vendo que tinha fé para ser curado. Se não agir, nem Deus faz. Vamos prestar atenção? Olhe para mim. Se Deus estiver no recinto e você não respeitar e não reconhecer, a presença de Deus não tem poder para fazer nada na vida de quem não crê. Vamos para a Bíblia? Jesus chegou em Nazaré e alguém olhava e dizia: é o filho de Maria, é o filho de José carpinteiro, aparece aí dizendo que é o Messias. O texto diz: e Jesus foi embora, não fez um milagre por causa da incredulidade do povo. Vou fazer uma denúncia aqui esta noite. Não sou saudosista não, eu acho um erro ser saudosista, mas você sabe porque a igreja de um tempo atrás tinha mais poder do que hoje? Porque os crentes não esperavam pregador para dar glória, nem cantor para adorar. Ele já chegava na igreja adorando ao Senhor, já estava tudo incendiado. Quem aqui lembra? Quem aqui lembra como era o período de oração da Assembleia de Deus? Quem lembra? Levanta a mão. Ah, irmão, não tinha como Deus não operar no negócio daquele. A irmãzinha levantava e ficava 2 litros de lágrima embaixo do banco. Hoje em dia, para dar, tem uns irmãos que para chorar só no beliscão. Eu vou até fazer um templo e botar igual aquele choque que Silvio Santos colocava, né? No banco. Quando eu ver que o irmão está desligado, eu aperto o botão aqui, glória, para ver se adora. Porque tem gente, olhe para mim, irmão, que acha que isso aqui é algo normal. Não, olhe para mim. Se você não entender que Deus tem algo contigo e você fazer a sua parte, o milagre não acontece. Os meninos olhou e disse: a gente vai entrar em Antioquia. Agora qual é a senha? A senha está aqui. Vai sobrar para você de novo. Venha.
Porque você é baixinho, tem que ser mais baixinho que eu, tem que ser mais baixinho para poder funcionar. Olhe para mim, os preconceituosos não entrou, mas os improváveis entrou. Agora, a senha não é você ser improvável, a senha é quem age na sua vida. Olha o que o texto diz: e eles entraram em Antioquia, e a mão, calma, vai devagar, e a mão do Senhor era com eles. Ó a senha, ó a senha. Sabe o que é que acontece? O céu estava dizendo: tu prega e eu mando poder, tu ora e eu curo os enfermos, tu fala e eu faço as coisas acontecer. Há poder no nome daquele que é o dono da igreja. E se você crê, levante a tua mão aí e glorifique ao Senhor. Olhe para mim, tem gente que prega bem, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Tem gente que canta bem, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Tem gente que tem 50 anos de crente, mas a mão do Senhor não está sobre ele. Mas quem tem a mão do Senhor sobre si, o que fala, acontece. A senha. Vamos falar de um homem que recebeu a senha? Diga comigo: Moisés. Mais forte. Ó, é o seguinte, não é para me pirraçar. Agora, se me pirraçar, eu pirraço também. Então a gente vai ficar até de manhã, até vocês falar bonito. Bora, Moisés. Tem gente querendo ir embora logo. Tá brincando, meus irmãos. Moisés era um improvável. Moisés era um assassino. Moisés ocultou um cadáver. Moisés foi para o monte e ficou lá 40 anos no deserto. 40 anos depois, Deus aparece para ele e diz assim: Moisés, eu quero que você volte para o Egito. Moisés disse: Senhor, eu saí de lá fugido. Senhor, como é que eu vou voltar? O Senhor disse: já matei todo mundo quanto que queria te pegar. Já eliminei, ninguém mais quer te pegar. Aí ele olhou e disse: Senhor, o povo não vai. Primeiro ele disse: Senhor, eu sou pesado de língua. Tem uma discussão aí se Moisés era gago ou não. Eu acredito que Moisés tinha uma dificuldade na fala. Inclusive o próprio Talmud traz uma explicação para a gagueira de Moisés. Não vamos entrar no detalhe. Agora, irmãos, partindo do pressuposto que Moisés era gago, como é que um gago entrega uma mensagem nervoso? Não sai. Imagina, é fafafá, fafafá, fafafá. Imagina ele diante de Faraó, fafafá, fafafá, fafafá. E se ficar nervoso, piada, fafafá, fafafá, fafafá. Não vai. Improvável. Alguém olhava e dizia: esse daí não vai. Agora olha para mim, irmão. Terceiro, ele olhou e disse: Senhor, o povo não vai acreditar que o Senhor me mandou. Aí Deus disse: fica tranquilo que eu vou lhe dar a senha. Êxodo capítulo 3, Deus chamou Moisés. Êxodo capítulo 6, Deus deu a senha a Moisés. Olha o que diz Êxodo 6. Para Abraão, Moisés, eu não revelei o meu nome. Irmãos, Abraão era amigo de Deus. Deus não disse o nome para Abraão. Deus, quando se revelou para Abraão, disse assim: eu sou o El Shaddai. O que significa El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Só isso. Mas isso não é nome de Deus. Agora prepara o glória. Se tu não der glória com um negócio desse, tu não vem para o culto. Tu está aqui só o corpo e a mente deve estar longe. Deus diz assim: ó, mas para você que é improvável e que não tem condição de ser o que eu quero que seja, eu revelo o meu nome. Está aqui, você vai dizer meu nome e as coisas vão acontecer. Aí o Senhor chega e diz assim: ó, Iavé é o meu nome. Você não deu glória como era para dar, porque não entendeu. E eu vou lhe explicar para você adorar como Ele merece. Sabe o que é que Deus estava dizendo? O nome de Deus é um tetragrama hebraico, só tem 4 consoantes. A gente só entende o hebraico de fato se a gente estudar os sinais maçoréticos, porque foram os maçoretas que desenvolveu a vogal, porque o hebraico original não tem vogal. Sabe o que significa Iavé? Iavé significa: eu sou a causa de todas as coisas, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada para ser quem sou.
E quer ver mais? Para você ter ideia, o nome de Deus, muita gente tinha medo de dizer, porque na lei estava escrito: não tomarás o nome do Senhor em vão. Para você ter ideia, a maioria dos textos que aparece o nome de Deus, o judeu substituiu por Adonai, com medo de falar Yahvé. E quando o escriba estava escrevendo alguma escritura e tinha que botar o nome de Deus, ele tomava banho, trocava de roupa, pegava uma pena nova, botava o nome Yahvé, depois tomava um banho de novo para dizer: eu não posso falar o teu nome de qualquer maneira. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Vá para o Egito e digita a senha que o resto eu faço. Vá para o Egito e fala o meu nome que o resto eu faço. Vamos ver o que está escrito na Bíblia? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Sabe por que a Devic chegou a 71 anos? Porque pastor vem, pastor passa, mas o nome de Jesus permanece. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que faz. Pega na mão do teu irmão e diga: digita a senha, digita a senha, digita a senha. Se alguém disser: você prega, não tem problema, digita a senha. Não é sua voz, não é sua oratória, é o nome de Jesus que vai fazer o milagre. É o nome de Jesus que vai realizar o impossível. Levanta a mãozinha direita assim, ó. E diga bem forte, para tremer tudo, para quem está em casa dizer: meu Deus, que glória é essa? Diga aqui, diga bem forte: improváveis entraram em Antioquia e digitaram a senha, e o poder e o incêndio aconteceu. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga: não se preocupe, Deus vai te usar para mudar a história de lugares. Se coloque de pé, por favor. Levanta com as mãos livres. Bota a bolsa no banco, os meninos debaixo do banco. Levanta com as mãos livres. Ninguém mandou eles dormir na igreja. Você não vai deixar de receber sua vitória por causa dele, não. Levante sua mão e diga comigo assim: quando Deus coloca um desafio na frente de um improvável, Ele já liberou a unção para esse improvável fazer a diferença. Vamos encerrar com um texto bíblico. Deus pega Ezequiel, um improvável, que ele estava frustrado porque ele queria ser sacerdote, e na época que ele foi escolhido para ser sacerdote, Deus colocou ele e permitiu ele ir para o cativeiro. Aí lá no cativeiro, frustrado, por isso que ele diz assim: no 30º ano, ali ele está falando do aniversário dele. Quando eu fiz aniversário de 30 anos, que era para estar recebendo a unção sacerdotal, eu estou aqui junto ao rio Quebar. Aí Deus ainda pegou ele e disse assim: bora dar um passeio, e levou ele em um vale de osso seco. Aí olha para ele e diz assim: improvável, veja. Ele diz: estou vendo. Aí Deus pergunta: poderá viver esses ossos? Eleva o faz tu e que faz. Escuta. Ele olha e diz assim: tu sabes. Aí Deus diz: profetiza. E fala para este vale. Eu descobri uma coisa, pastor Davi: a palavra de Deus é tão poderosa que até quem não tem ouvido consegue ouvir a palavra. Onde é que está escrito isso, pastor? Na Bíblia. O vale era de osso, sim ou não? Mas a palavra foi: diga ao vale. E o profeta chegou e disse: vale de ossos secos,
ouvi a palavra. Aí o texto diz assim, ó: e houve rebuliço no vale, e cada osso se juntou ao seu osso. Vou mostrar mais ou menos como foi, para você entender. Era como se fosse corpos. Ali é uma visão, claro. O osso estava sequíssimo, um lugar aberto, o vento tirou o osso desse soldado e misturou com o de cá. Osso de mão, misturado com o de pé, misturado com o de costela. Quando a palavra na boca do improvável foi liberada, os ossinhos dizem: sai da frente que eu vou juntar ao cadáver que vai virar novamente um exército. Sai da frente. Eu recebo a autoridade de ser pós-profética aqui esta noite, em Vitória da Conquista. E a partir de agora não é palavra, a partir de agora é profecia. Deus não te colocaria neste desafio sem antes te dar autoridade para resolver. Você é improvável, mas tem a senha. Você é improvável, mas tem poder. Então, se você acredita nisso, abra a tua boca para adorar e faz a diferença, Davi. Eleba canto dereba xanderebagai. Eleba come neva chorebas. Eleba rava xande come narabagai chokedeva sandarabai. Pega na mão de alguém, pega aí, faz uma corrente, faz uma corrente, faz uma corrente. O diabo está dizendo: você não tem. Deus está dizendo: mas eu tenho. O diabo está dizendo: você não tem capacidade. Deus está dizendo: você é improvável, mas é meu. Satanás está usando pessoas para dizer: você não vai conseguir. Mas o céu está dizendo: faz o que eu mando que eu garanto. Faça o que eu mando que eu garanto. Fala o que eu mandei que eu garanto. A obra é minha. Quantos improváveis temos aqui esta noite? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: se dependesse de você, você não estaria aqui. Mas uma mão invisível